privilégio de podermos estar mais um culto na casa do Senhor nosso Deus, conforme falamos em nossas orações ou na nossa oração no princípio. É a oportunidade que o Senhor nos dá de oferecermos a Deus mais um culto de louvor, mais um culto de adoração. Os irmãos estão me ouvindo aí atrás? Tá bom o som, hein? Muito bem, estamos aqui. Nós tivemos hoje a reunião e ela teve a duração no dia todo, conforme o pastor já mencionou. E nós usamos aqui os microfones e não deu tempo para recarregar, então por isso nós estamos trocando aqui. Não é defeito não, viu, irmã Maria? Amados irmãos, nós já ouvimos aqui nesta noite louvores, já ouvimos aqui palavras de edificação dos nossos irmãos que nos antecederam. E foi muito bom, pastor, esta mudança aqui, né? Nós ouvimos mais irmãos, cada irmão tem uma linha de pensamento e ele expressa a palavra de Deus às vezes de forma diferente do outro e se faz um conjunto. E Deus, ele tem as suas formas de falar. Na verdade, Deus tem as suas formas de trabalhar. E o pastor, ele gosta de pegar a gente de surpresa. Ele disse para os irmãos se pôr em pé para orar, para nós estarmos ministrando a palavra de Deus. E eu estava esperando o outro irmão ministrar a palavra de Deus hoje. Mas Deus nos leva a esse versículo, amados irmãos. Um versículo que está inserido num texto muito conhecido. E nós vemos aqui quando Paulo, ele expressa, não vamos ler todo este texto, mas ele expressa um cântico de vitória. Paulo expressa o seu contentamento, a sua alegria de servir a Deus. E nós vemos aqui que Paulo estava aproximadamente já há 25 anos ministrando a palavra de Deus, ministrando o Evangelho. E quando nós começamos a observar a história de Paulo, nós vemos aqui um homem de Deus que fora escolhido para desenvolver um ministério, para desenvolver uma grande obra na terra. Pastor Marins, hoje de manhã, ele nos trouxe uma palavra na nossa reunião, quem esteve presente, participando da primeira parte, os obreiros, as irmãs, esposas de obreiros que estiveram. Ele foi muito feliz em suas palavras, visando a preocupação do crescimento da igreja. E ele ministrou aqui uma palavra acerca da comissão, acerca dos chamados para evangelizar, para propagar o Evangelho, sabendo esse que Jesus está com cada um daqueles que se dispõem em fazer a obra de Deus. Jesus, uma certa feita, fez uma promessa dizendo que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas antes nós vemos Jesus comissionando os seus discípulos, comissionando os servos de Deus. Então nós vemos que Jesus está realmente trabalhando, está realmente na vida de todos aqueles que se dispõem em fazer algo para Deus. E na vida do apóstolo Paulo nós vemos isso quando, desde o seu chamado, no capítulo em que nós vemos a conversão de Paulo, sendo outrora Saulo, capítulo 9 de Atos, nós vemos este homem como perseguidor do povo de Deus. Nós vemos este homem como alguém que os cristãos que haviam se convertido ao Evangelho, eles temiam, porque Saulo, ele perseguia os cristãos.
Saulo, ele perseguia o povo de Deus. E no capítulo 9 de Atos, nós vemos quando ele pega uma carta do sumo sacerdote para ir até a cidade de Damasco para perseguir o povo de Deus, para aprisionar, para levar preso o povo que servia a Deus, os discípulos, aqueles que haviam convertido até então. E nós vemos algo lindo na vida de Saulo, que ele, durante a sua caminhada até Damasco, quando ele está próximo da cidade, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele tem um encontro com aquele que transformou a sua vida. Nós não vamos entrar em detalhes, mas nós vemos quando Saulo tem uma visão e o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele, e ele conversa sem ver alguma coisa, mas ele conversa com Saulo, dizendo acerca da perseguição que Saulo estava promovendo na vida dos cristãos, e o próprio Senhor Jesus Cristo expressa ao apóstolo Paulo quando ele cai por terra e ele ouve a voz do Senhor. Quando Saulo pergunta: quem és, Senhor? E o próprio Senhor Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nós vemos quando Saulo então tem um encontro com o Senhor Jesus. E após alguns anos de instrução, o Senhor transforma Saulo, que era um perseguidor do povo de Deus, para aquele que posteriormente seria perseguido pelo amor do Evangelho. E durante a sua trajetória, Paulo ele é inspirado pelo Senhor. Paulo ele recebe orientações de Deus, do próprio Senhor. Paulo recebe estratégias para propagar o Evangelho. E quando nós falamos que já há 25 anos, quando Paulo escreve esta carta aos Romanos, nós vemos que Paulo já tinha uma trajetória no Evangelho. Interessante, amados irmãos, que quando Paulo, em todas as cidades que ele chegava para divulgar, para propagar o Evangelho, Paulo era recebido com um tapete vermelho. Era assim? Era recebido com festas? Era assim, pastor? Não. Algumas cidades, amados irmãos, Paulo não era bem recebido. Paulo não era bem entendido. E por algumas vezes recebeu pedradas, por algumas vezes recebeu açoites, por algumas vezes foi maltratado. E durante a sua trajetória cristã, de um missionário separado pelo Senhor, para propagar o Evangelho, agora nos seus 25 anos, conforme nós falamos que Paulo expressa esses versículos em Romanos, ele expressa a seguinte palavra: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você não entendeu, eu quero agora explicar. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E comissionado, inspirado, orientado pelo próprio Senhor Jesus para desenvolver algo para o Senhor Jesus. E durante a sua trajetória, muitas perseguições. Durante a sua trajetória, a sua caminhada, muitos açoites. Durante a sua trajetória, a sua caminhada, muitas calúnias foram levantadas contra Paulo. Mas em todos os momentos, Paulo foi fortalecido pelo Senhor. E em todos os momentos, Paulo recebeu livramentos da parte de Deus. Sabe por quê, amados irmãos, que você está aqui nessa noite?
Sabe por que você está cultuando ao Senhor nesta noite? Porque até aqui o Senhor te deu graça, porque até aqui o Senhor te deu vitória, porque até aqui o Senhor te deu livramentos, porque até aqui as mãos do Senhor esteve sobre a sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele não escolheu Jesus. O apóstolo Paulo não aceitou Jesus. O apóstolo Paulo não fez uma decisão na sua vida. Antes, pelo contrário, quem escolheu Saulo foi o próprio Senhor Jesus. Sendo ele perseguidor do povo de Deus. Sendo ele aquele que perseguia, aquele que levava aprisionado. E segundo alguns comentários, diz que ele esteve presente na morte de Estevão, que foi o homem apedrejado, o primeiro mártir que nós vemos na Bíblia. Paulo ou Saulo esteve presente, mas Deus, olhando dos altos céus, escolheu Saulo. Agora eu quero te dizer ou te fazer uma pergunta. Eu não quero crer, ou digo, eu não creio, que aqui em nosso meio nesta noite, existe alguém que um dia foi perseguidor do povo de Deus, que um dia perseguiu os cristãos, mas eu acredito que nesta noite, todos os que aqui estão foram escolhidos por Deus. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Porque você foi escolhido pelo Senhor. Não foi você, meu querido irmão, minha querida irmã, que aceitou a Jesus, não. Mas foi Ele que um certo dia, aleluia, olhou para você, olhou para a sua vida. Não contemplando, quem sabe, tantas coisas ruins, todos os pecados que você outrora havia cometido. Mas Ele, aleluia, contemplou a sua vida. Graça e te trouxe para a presença dele, te lavou com seu sangue precioso e te fez participantes das bênçãos espirituais. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que isso quer dizer? É o cântico do apóstolo Paulo. Ele está aqui afirmando, ele está aqui dizendo que mesmo que eu e você, assim como ele, passou perseguições, passou dificuldade, passou aflições, passou, quem sabe, momentos de tristeza, momentos de dores, momentos de percas, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus, em todos os momentos na minha e na sua vida, Ele está presente. Que Deus, em todos os momentos na minha e na sua vida, Ele está com as suas mãos estendidas, te protegendo, te dando livramento. Mas pastor, eu passo por tantas dificuldades, eu passo por tantas lutas. Eu quero te dizer nesta noite, o próprio Senhor Jesus Cristo passou, e Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode passar por tantas perseguições, mas você é vencedor, você é vencedora. Sabe por quê? Porque Deus é contigo, porque Deus é na sua vida, e não importa aquilo que você passe, no momento certo Deus te dá o livramento. Aleluia! Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Expressão de segurança em Deus. Sabe por quê? Porque ele era escolhido de Deus. Quantos escolhidos de Deus está aqui nessa noite? Então cante este cântico de vitória que o apóstolo Paulo cantou. Tenha certeza de uma coisa. A vida cristã, meus amados irmãos, ela é muitas das vezes cheia de dificuldades. Eu sempre expresso isso porque nós caminhamos em uma contramão do mundo. Nós caminhamos em uma contramão de uma força que milita contra as nossas vidas. E nós sabemos disso e sabemos de quem é. Nós caminhamos durante a nossa trajetória, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, nós não pertencemos a este mundo, não pertencemos a esta terra, nós estamos aqui de passagem, e durante o tempo que nós passarmos aqui, nós vamos de vez ou outra passar por dificuldades, de vez ou outra passarmos por aflições, de vez ou outra derramarmos lágrimas por motivos A ou por motivos B. Mas tenha certeza de uma coisa, você é escolhido. Você é escolhida.
Você é escolhida. Você é escolhido. Você está perdendo de glorificar o Senhor nessa noite, meu irmão. Você está perdendo de glorificar. Eu te glorifico porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Que para aqueles que, aleluia, não aceitaram, para aqueles que já pereceram, para aqueles que já partiram, só resta a condenação. Mas para nós resta uma coroa de glória. Para nós resta na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todo sempre. Vale a pena, meu querido irmão, vale a pena, minha querida irmã, passarmos por, muitas das vezes, dificuldade na presença do Senhor, olhando para Ele. Nós já ouvimos aqui nesta noite a expressão em que Hebreus está dizendo no capítulo 12, quando, aleluia, em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às tribulações, em meio às testemunhas que nós temos neste mundo, vale a pena estarmos olhando para Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode o mundo inteiro se levantar contra os escolhidos de Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Permaneça firme, glorificando e engrandecendo o santo e precioso nome do Senhor. Permaneça firme, servindo ao Senhor. Permaneça firme, testificando do grande amor de Deus, que Deus demonstrou através de Jesus Cristo na sua vida. E faça algo para o Senhor. Faça algo para Jesus. Faça algo para aquele que um dia te tirou das trevas e trouxe para a luz. Faça algo para Ele. O salmista, no Salmo de número 116, versículo 12, ele diz: que diremos, ou melhor dizendo, o que farei eu por tantos benefícios que me tem feito? O que farei eu ao Senhor? O que você tem feito ao Senhor? Paulo, nos seus 25 anos de ministério, durante a sua trajetória cristã, muitas perseguições, mas ele nunca desistiu de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, dizia ele, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles quantos creem. Sabe o que quer dizer, ou o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que quando nós estamos em Cristo, o poder de Deus está na nossa vida. E o poder de Deus na nossa vida, ele tem que agir. E quando ele age, resultados acontecem. Quando ele age, algo acontece. Quando ele age na nossa vida, nós não temos como ficar calados ou ficar quietos. Nós fazemos ou façamos algo para o Senhor a cada dia, para que o seu nome venha a ser engrandecido. Permaneça firme servindo ao Senhor. Permaneça firme na presença de Deus. Deus abençoe os amados irmãos.